Boa noite. A Rede Paraíba de Televisão abre neste instante o mais importante espaço para os candidatos ao governo do Estado neste primeiro turno. O debate que os senhores verão a seguir entre os principais candidatos ao governo do Estado, o deputado João Agripino Neto, do PRN, o ex-prefeito de Campina Grande, Ronaldo Cunha Lima, do PMDB, e Genival Veloso, do PT, não contará com a presença do candidato do PDT, Wilson Braga, líder na pesquisa do Ibope divulgada pela Rede Paraíba de Televisão. O senhor Wilson Braga preferiu se omitir de debater com os concorrentes dele e não honrar o compromisso assumido com a Rede Paraíba de Televisão de comparecer neste sábado para expor ideias e projetos que o levaram a comandar as intenções de voto para o governo do Estado. A Rede Paraíba de Televisão lamenta a ausência do candidato do PDT e agradece aos candidatos do PMDB, PRN e PT que honram neste instante o compromisso assumido com as TVs Cabo Branco e Paraíba e dão uma prova de respeito aos eleitores. Este debate terá 6 blocos. No primeiro, cada candidato vai dizer por que decidiu disputar o governo do Estado. No segundo, os candidatos responderão às perguntas da produção do programa. No terceiro bloco, haverá o primeiro confronto direto entre os candidatos. Esse confronto vai prosseguir no quarto bloco. O quinto e o sexto blocos estão reservados para as perguntas dos telespectadores, que devem ser feitas pelo telefone 222-0707. Vamos agora a uma pergunta comum a todos os candidatos que estão participando deste debate. Por que o senhor decidiu ser candidato ao governo da Paraíba? São 3 minutos para a resposta. E pelo sorteio realizado, na presença dos assessores dos candidatos, o primeiro a responder a esta pergunta é o candidato do PMDB, Ronaldo da Cunha Lima. Eu me permito, antes, lamentar, deplorar e, mais que isso, protestar em razão da ausência do candidato do PDT, que, firmando por escrito compromisso de comparecer a este debate, desonra o compromisso, frustra o debate com a sua ausência, numa desatenção para com a emissora que promove e no desrespeito a você, que queria e deseja ouvir, assistir, analisar as ideias de cada candidato. E esta seria a grande oportunidade de a Paraíba analisar as propostas, o comportamento, as ideias, a postura de cada candidato que pretende governar a Paraíba. Lavo meu protesto, registro esse protesto com a mais profunda indignação, porque, mais uma vez, o candidato PDT não soube honrar um compromisso firmado. A você que nos escuta nesse instante, e atenção à pergunta formulada pela produção, digo que sou candidato por amor. Por amor à Paraíba, que está precisando ser modificada na sua estrutura, que precisa se reencontrar com as suas tradições históricas mais belas e mais altivas. A Paraíba degradada, aviltada, traída, esquecida, humilhada, empobrecida, em função do estabelecimento de regras de 2 homens, que durante 12 anos se alternam no poder, numa simulação que o povo começa a notar e a descobrir. E a Paraíba empobrece exatamente porque ambos resolveram não estabelecer programas, planos que se projetem ao longo da sua estação e possam atingir o governo seguinte. Obras paralisadas, falta de planificação, economia desorganizada, agricultura abandonada, indústria sucateada, comércios e serviços sem estímulo, sem apoio. Aí está o Estado da Paraíba disputando títulos nada honrosos para a nossa história e para nossas tradições. Desemprego, falta de renda, renda per capita baixa, expectativa de vida a mais baixa do país, mortalidade infantil maior do que na Nigéria, em função exatamente desse sobe e desce, desses 2 homens que nesse sobe e desce estabeleceram que por baixo só ficaria o povo. Nós temos uma proposta a despeito da situação grave, dolorosa, cruel que se encontra esse Estado, nós temos que recuperá-lo.
através de um programa que intitulamos Vida Paraíba, e que objetiva, na sua finalidade básica, o homem, a sua vida, gerando empregos, criando riquezas, e é exatamente no binômio de criação de empregos e geração de rendas que estamos estabelecendo, fulcrando, fundamentando a nossa ação, o nosso programa que estamos discutindo com a Paraíba, com os segmentos mais interessados. Candidato Ronaldo Cunha Lima, tempo esgotado. A resposta agora cabe ao candidato do PRN, João Agripino Neto, para explicar em 3 minutos por que decidiu ser candidato ao governo da Paraíba. A decisão de ser candidato ao governo da Paraíba não foi minha. Eu não impus minha candidatura ao meu partido. Ao contrário, exigi que ele fizesse uma pré-convenção. E nessa pré-convenção havia uma chapa em que todos os convencionais votaram. Nessa chapa dizia: o partido deve ou não ter candidato, sim ou não. Surgiram um nome. De 833 votantes, 790 decidiram que eu devia ser candidato. Aceitei o desafio. E por aceitar o desafio que me foi colocado nas mãos pelo meu partido, eu cheguei à convenção do partido com um programa de governo. Metas de um governo. Que é a arma que eu tenho usado nesta campanha. É a única arma que eu disponho, é a única arma que eu uso. E estou discutindo com todos os segmentos da sociedade paraibana, principalmente com as associações comunitárias mais carentes, mais necessitadas. Certo que aqui hoje não se pode deixar de registrar a ausência do candidato do PDT, que é fugitivo quanto mais, e faz me lembrar uma opinião dada por Aristófanes Pereira, seu secretário de Planejamento, no início do seu governo. 6 meses depois de iniciado o governo, Aristófanes deixava a Secretaria de Planejamento e indagavam por quê, e ele dizia: Braga não resiste a 10 minutos de conversa séria. E aqui hoje nós vamos discutir durante 2 horas, seriamente, propostas para governar a Paraíba. E certamente ele não teria condições, se não aguenta 10 minutos, a suportar 2 horas. Peço à produção do programa que encaminhe o meu plano aos demais candidatos e à própria produção também. Bom, nós vamos ter agora a vez do candidato do Partido dos Trabalhadores, o doutor Genival Veloso, para explicar em 3 minutos por que decidiu concorrer ao governo do Estado. Bom, em primeiro lugar, devo dizer que a minha candidatura não é um projeto pessoal. Não sou candidato de mim mesmo. Quem conhece a história dos partidos que fazem a Frente Paraíba Popular sabe que uma candidatura, seja ela majoritária ou proporcional, é amplamente discutida na base desse partido, seguido de discussões com o movimento social, com o movimento sindical. Por isso, não sou candidato do presidente da República, não sou candidato do governo do Estado, não sou candidato das oligarquias paraibanas, não sou candidato dos empresários ou de empreiteiros, sou candidato dos explorados, sou candidato dos trabalhadores. Minha candidatura representa o progresso, a democracia. A minha candidatura representa nesse instante uma nova página da história política da Paraíba, quando represento com muito orgulho a união das forças progressivas desse Estado. Quero também aproveitar essa oportunidade para deplorar a ausência do candidato Leite Braga, que deveria estar aqui presente, para juntamente com os outros candidatos traçarem no campo da discussão, estabelecendo as diferenças, e a sua ausência não deixa de representar nesse instante uma agressão, um desrespeito ao eleitorado da Paraíba. A Rede Paraíba está apresentando o primeiro debate entre os candidatos ao governo do Estado na eleição deste ano. No próximo bloco, os candidatos vão responder às perguntas da produção do programa. Aguarde 1 minuto apenas.
A Rede Paraíba Televisão prossegue com o debate entre os candidatos ao governo do Estado. Neste bloco, os candidatos respondem a perguntas elaboradas pela produção do programa. E lembramos que os telespectadores podem participar do debate fazendo perguntas pelo telefone 222-20-707. Nesse bloco, os candidatos vão ter 1 minuto para responder às perguntas feitas pela produção do programa. E repetindo para os telespectadores o telefone 222-20-707. A primeira pergunta vai ser feita pela produção do programa ao candidato a governador pelo PRN, João Agripino. Deputado, 800 vereadores, 80 prefeitos são o potencial do PRN. Só que essa força não está sendo refletida, pelo menos por enquanto, nas pesquisas eleitorais em seu favor. Por quê? Seria muito cedo para que toda uma estrutura partidária estivesse, de fato, em pleno funcionamento ou tendo atingido todas as metas do seu trabalho. É evidente que minha candidatura foi a última a ser lançada. Faz 1 mês e meio que fui lançado. E a progressão das pesquisas indica o crescimento da minha candidatura. Além disso, o eleitorado já reage de forma independente e está reagindo em torno da minha proposta de governo, do debate que tenho feito, que tenho realizado, em torno de uma proposta de governo. Por isso não me preocupa o fato de ainda não ter atingido elevados índices na pesquisa. Deputado, tempo esgotado, vamos partir agora para uma outra pergunta com o companheiro Atinaldo Lourenço. Doutor Ronaldo Cunha Lima, homologado candidato do PMDB, o senhor de público rejeitou um possível apoio do governador Tarcísio Buriti. Chegando no segundo turno, o senhor repetirá esse gesto? Em primeiro lugar, lutarei para vencer no primeiro turno. Mas, na hipótese, e admito hipótese remota de chegar ao segundo turno, manterei a posição. Senhor Genival Veloso, segundo a opinião dominante, o PT, quando assume o poder, administra mal. Culpa dos radicais ou incompetência dos administradores? Chico, é nem uma coisa nem outra. Eu acredito que aqueles que vêm acompanhando, por exemplo, a administração de Erundina em São Paulo, sabem que hoje é uma grande realidade. Para nós, petistas, que não estamos muito impressionados com aquilo que a imprensa burguesa vem fazendo, até porque não há interesse de encher a bola dos nossos candidatos, sabem essas pessoas que os nossos companheiros que administram hoje essas prefeituras estão com algumas dificuldades, mas estão levando a efeito um trabalho sério, né? Principalmente um trabalho honesto. Tempo esgotado, a pergunta agora é para o candidato João Agripino do PRN. Deputado, é verdade que o senhor aceitou a aventura de se candidatar ao governo do Estado porque tinha certeza de que não se reelegeria deputado federal? Isso é uma falácia. Eu tinha uma prefeitura quando me elegi em 86 deputado federal. Hoje tinha 6 prefeituras que votavam em mim. Tinha um trabalho realizado na Assembleia Nacional Constituinte, tinha um trabalho realizado na Comissão de Orçamento da Câmara dos Deputados e tinha um espaço ocupado na imprensa da Paraíba, falada e escrita, e, portanto, não tinha o menor risco de não me reeleger deputado federal. Isso é conversa fiada de adversário que não tem o que dizer, e nem me meti em aventura. Eu me meti, sim, em apresentar uma proposta séria para governar a Paraíba. Tempo esgotado. Era o que estava faltando. Tempo esgotado. A pergunta agora é do companheiro Atinaldo Lourenço. Doutor Genival Veloso, no governo do PT haverá mordomias para os secretários ou eles trabalharão em pobreza franciscana? A prática das administrações petistas são de muita austeridade, muito respeito à comunidade, muito trabalho e muita honestidade. Por isso, tenho certeza que esse fato, mordomia, estará ausente de uma administração da Frente Paraíba Popular. Senhor Ronaldo Cunha Lima, eleito prefeito, ou melhor, governador do Estado, o senhor nomeará parentes seus para a administração? Não. Embora não seja contra, visceralmente contra, desde que o parente tenha competência e habilitação para o cargo. Mas não pretendo, em absoluto, convocar qualquer parente próximo
para cargos de chefia de comando da administração. Tenho que recrutar, a exemplo do que fiz mesmo como prefeito de Campina Grande, em que apenas um irmão foi convocado para um cargo, e assim mesmo, transitoriamente, e posteriormente convocado outros para substituir, e manter a linha de ação de forma homogênea, como fizemos em Campina Grande, através de convocação na seleção do próprio secretário. Porque ouvimos seguimentos, por exemplo, o secretário de Saúde foi escolhido mediante consulta ampla aos médicos da cidade. A secretária de Educação. Tempo esgotado, o candidato Ronaldo Cunha Lima, um aviso para os telespectadores. Podem telefonar para o número 222-0707 e fazer suas perguntas, que serão anotadas pela produção do programa. No próximo bloco, haverá o confronto direto entre os candidatos. A gente volta dentro de alguns instantes. A Rede Paraíba volta com o debate entre 3 candidatos ao governo do estado. Os telespectadores podem participar do debate fazendo perguntas pelo telefone 222-20707. E teremos agora o primeiro confronto entre os candidatos. Neste bloco, os candidatos fazem perguntas entre si. A ordem foi definida em sorteio. O candidato tem 30 segundos para a pergunta e a resposta será de 2 minutos. Haverá réplica de 1 minuto e tréplica também de 1 minuto. De acordo com o sorteio, o primeiro a perguntar é o candidato do PRN, João Agripino Neto. Quem vai responder é o candidato do PMDB, Ronaldo da Cunha Lima. O senhor tem afirmado, e já repetiu aqui, inclusive hoje no programa, que a Paraíba é o pior estado da federação, ostenta os piores índices. Eu discordo e tenho os índices oficiais de Fundação Getúlio Vargas, do Ministério da Economia e outros de organismos absolutamente criteriosos e isentos, que não apontam nesse sentido. Entendo que esse é um discurso pessimista. Mas admitindo que seja verdade, como o senhor vai reverter esse quadro, sabendo que para cada um cruzeiro que a Paraíba arrecada, 93 centavos são gastos com o pagamento do funcionalismo público? Onde o senhor vai buscar os meios e como? Eu agradeço a oportunidade de o candidato do PRN revelar a situação deplorável em que se encontra o estado da Paraíba, governado pelo atual comandante do seu partido que o apoia. Na verdade, a Paraíba tem hoje uma dívida consolidada de 100 bilhões de cruzeiros. Tem uma arrecadação média de 2,4 bilhões para uma folha de 2,8 bilhões. Isso não me assusta, porque desafios como esse tipo eu já enfrentei. Ao assumir uma prefeitura também endividada, com funcionalismo atrasado, como está atualmente, como estava no tempo de Braga, que deixou o governo com 4 meses de atraso. Mas nós temos que partir para soluções objetivas, práticas, como temos a oportunidade de mostrar no nosso programa Vida Paraíba. Se a nossa meta é criação de empregos e geração de renda, dentro também de uma medida controladora das finanças públicas e seleção criteriosa dos investimentos públicos e fazendo distinção daquilo que é de responsabilidade do Estado e fazendo o desenvolvimento da economia também com a participação do setor privado, haveremos de superar gradualmente essas dificuldades, permitindo pagar a folha em dia, rigorosamente em dia, com remuneração condigna aos servidores, a exemplo do que fizemos na experiência que tivemos como prefeito. A nossa filosofia do programa não prevê falácias, promessas fantasmagóricas, planos irreais, promessas apenas de caráter eleitoreiro. Nós buscamos calcar na realidade que discutimos, inclusive, com professores, com segmentos sociais mais diversos, com a elite pensante da Paraíba, modos viventes de encarar, seja através da recuperação econômica desse Estado, a partir do seu setor primário, que será fortalecido, através da instalação da agroindústria, através do setor de turismo, através do fortalecimento do comércio e serviço, nós chegaremos a viabilizar o pagamento do funcionalismo e os investimentos que nos propomos dentro desse critério de seleção. Doutor Ronaldo, tempo esgotado, fica agora 1 minuto para a réplica do candidato João Agripino Neto.
Na verdade, o candidato do PMDB perdeu muito tempo em atacar o atual governador, que recebia o apoio dele e era apoiado, lançou o candidato a governador e tinha esse apoio, nunca contestou esse apoio até recentemente, e se estriba em números que são absolutamente fictícios, porque os números, não podemos aqui ficar, são esses ou são aqueles. Mas acho que é preciso dizer concretamente como fazer, como aumentar a produção, como gerar o emprego, através de quê? Com que meios? E essa diferença de arrecadação de um cruzeiro para 93 centavos é evidente que decorre do funcionário, do aumento do quadro do funcionalismo que veio do governo passado, não foi desse governo. São 114 mil funcionários que passaram a ser cerca de 80 e poucos mil, porque 28 mil saíram da folha de pagamento. Tempo esgotado para o candidato João Agripino, agora 1 minuto para a réplica do candidato Ronaldo Cunha Lima. É evidente que não terei condições, o meu eminente deputado João Agripino terá condições de 1 minuto resumir a sua proposta de governo. Mesmo a proposta que ele traz aqui, ele levará algum tempo para justificar como vai arrancar dinheiro, conseguir dinheiro para tanta promessa que faz num programa irreal, fora da realidade. E quanto aos dados, eu desafio o deputado João Agripino a contestar um só. Eu afirmo e reafirmo. A receita do Estado hoje é da ordem de 2,4 bilhões para uma folha de 2 milhões. Deve 100 bilhões de cruzeiros. Se isso não for verdadeiro, os dados da Secretaria estão sendo díspares, fornecidos um ao candidato do governo e outros aos candidatos da oposição. Mantenho na íntegra as minhas informações. E a viabilidade disso somente é feita através de uma proposta que possa realmente criar emprego e gerar renda, dentro da filosofia que estamos defendendo a partir da modificação da estrutura agrária, desenvolvimento agrário, tréplica esgotada, do serviço. Candidato, tréplica esgotada. Agora o candidato do PRN, João Agripino, pergunta ao candidato do PT, Genival Veloso. Dentro desse quadro de dificuldade de equilíbrio financeiro do Estado, eu gostaria de saber do candidato do PT como ele poderia realizar a reforma agrária tão sonhada pelo seu partido. Eu acredito que o candidato João Neto sabe que o Estado não tem condições de fazer reforma agrária por princípios constitucionais. Mas o Estado pode fazer muito em favor de um projeto e de um programa fundiário. Nós sabemos que hoje existe, a nível de INCRA, 198 conflitos. Ontem, exatamente ontem, na cidade de Araruna foi feita a primeira posse de companheiros que tinham ocupado a fazenda Serra Verde. O governo do Estado tem condições também de implementar, através de propostas sérias, condições para que os trabalhadores rurais se organizem e levem a efeito essa grande luta e essa real necessidade para esse povo tão sofrido da Paraíba. Há também condições ainda, dentro dessa visão petista, de se criar, pelo menos a ideia, embora não tenhamos ainda um projeto pronto e finalizado, porque também não é proposta e forma nossa, de se criar uma justiça agrária, ou pelo menos uma defensoria pública agrária, para que possa conduzir com efeito aquilo que é pendência, e muitas vezes quando o próprio Estado é o demandante ou o conflitante em questões de conflito de terra. E agora o candidato João Agripino tem direito a 1 minuto de réplica em relação ao candidato do PT. Eu entendo que a reforma agrária, ela, se não houver coordenação entre o Estado e a União, ela se torna impraticável, porque o Estado não pode desapropriar. Essa função é constitucional da União. Somente a União pode desapropriar. O Estado tem que comprar terras. Por isso entendo que essa política é errada. Ela não resolverá os conflitos a curto, nem a médio, nem a longo prazo. O que temos que desenvolver, e aí sim, é criar a Secretaria da Produção e da Reforma Agrária, para que possamos, utilizando esta secretaria, através do governo federal, efetivamente realizar as desapropriações em áreas de conflito no estado da Paraíba, com um programa de assentamentos que seja conjugado
Tempo com esgotado. assistência técnica através da extensão rural. Tempo esgotado, para o candidato João Agripino. 1 minuto para a tréplica do candidato do PT. Bom, eu acredito que em determinadas situações o Estado pode desapropriar ou pode até mesmo comprar terras para dirimir determinados conflitos. Agora não que se compre terras a preço acima de mercado, muito mais favorecendo os latifundiários do que aqueles que estão naquele momento tendo posse à terra. Bom, agora o candidato do PT, Genival Veloso, pergunta ao candidato do PRN, João Agripino Neto. Candidato João Neto, o governo do senhor Collor iniciou como proposta o confisco da caderneta de poupança. E atualmente essa política vem se refletindo sobre demissões sem critérios de funcionários públicos, através do arroxo salarial, através da recessão. O senhor não se constrange de defender um governo desse quilate aqui e no Congresso Nacional? Eu sou um homem independente, não devo obediência a ninguém. E disse ao presidente da República, senhor Fernando Collor de Mello, na presença do ministro da Justiça e do governador do estado da Paraíba, que era contra o processo de demissão por critérios de números, que eram absurdos. Simplesmente a SUCAM na Paraíba, ou a FUSEP na Paraíba, que precisam de funcionários, recebiam ordens para demitir tantos funcionários. Isso é absurdo, isso não existe, nenhuma ciência administrativa justifica isso. E eu fui capaz de dizer, e já fui capaz também de votar contra o governo do presidente Fernando Collor de Mello. O que é preciso que se saiba é que eu sou candidato do partido dele, mas com respeito recíproco que ele deve ter a mim e eu a ele. E certamente eu poderei utilizar o apoio do seu partido à minha candidatura para governar a Paraíba, para carrear os recursos que a Paraíba precisa para o seu desenvolvimento, para eliminar fome e desemprego. E eu sei onde estão esses recursos. É questão de ir buscá-los. 1 minuto para a réplica do candidato do PT, Genival Veloso. Candidato João Neto, as informações que nós temos da imprensa do sul do país é que o senhor tem votado sistematicamente a favor e no interesse do governo Collor. 1 minuto para a tréplica do candidato João Agripino As Neto. informações são distorcidas. Eu fui relator da medida provisória encaminhada pelo presidente Fernando Collor de Mello, que dispunha sobre privatização de empresas estatais, de parecer contrário. O PMDB acatou o meu parecer e eu votei contra. Está nos anais da Assembleia, da Câmara dos Deputados, a votação que eu votei contra a medida provisória da privatização proposta pelo presidente Fernando Collor de Mello, porque eu tenho o meu pensamento próprio sobre essa questão. Como votarei contra todas as medidas que encaminhar que eu entenda que sejam contrárias aos interesses coletivos. Não me subordino, nem sou tutelado por ninguém. Não admito tutela de espécie alguma. Agora o candidato do PT, Genival Veloso, pergunta ao candidato do PMDB, Ronaldo Cunha Lima. Muito bem. Candidato Ronaldo Cunha Lima. É do conhecimento de todos na Paraíba de que 95% dos açudes foram construídos em terras de grandes proprietários e que cerca de 57% da água represada em nosso estado estão também em terras desses grandes proprietários. O senhor eleito daria continuidade ou teria como modelo o chamado Projeto Canaã do senhor Leite Braga? Em verdade, a Paraíba possui cerca de 8 bilhões de metros cúbicos de água acumulados em açudes. Exatamente isto, Genival, 57% desses açudes são particulares, 33% no governo federal e apenas 10% construído pelo Estado. E esses no Estado, principalmente o Projeto Canaã, construído em propriedades privadas, para atender simplesmente a interesses e privilégios de alguns apaniguados daqueles que fez o projeto. Inclusive com cercas, impedindo o acesso e tirando do açude a função social que ele deve ter. Eu assumo o compromisso de ir modificando essa estrutura arcaica, calculida, superada, obsoleta, antissocial, de quebrar, de romper essas cercas e fazer com que a água seja utilizada por aqueles que realmente necessitam da água.
pelos agricultores pobres, pelos pequenos criadores, pelos pequenos produtores. Nós constatamos isso. Nós verificamos em loco esses assuntos imensos construídos em áreas privadas para atender a interesses privados. E por isso eu disse certa vez no meu programa, no nosso programa no Guia Eleitoral, e me permito repetir aqui. Apesar de tudo isso, é lamentável se constatar que ainda se continua morrendo de fome na terra do Canaã. Um minuto agora para a réplica do candidato do PT. É apenas fazer uma revisão dos dados. Não são 57% dos açudes, são 95% dos açudes, com 57% da quantidade da água representada. 95% representando aí 3.128 açudes construídos em terras de proprietários particulares, e sem que o povo tivesse nenhuma oportunidade de tirar pelo menos uma lata d'água para matar a sua sede. Um minuto para a tréplica do candidato Ronaldo Cunha Lima. Quando eu me referi aos 57, fiz em relação ao volume global da água armazenada. E diga-se de passagem que o projeto Canaã previa a irrigação em função desses açudes de 100 mil hectares. E foram irrigados apenas 220 hectares. E muitos projetos que foram implantados não estão em funcionamento em função de erros técnicos de engenharia na sua própria implantação. Hoje, e há na Paraíba uma situação, por exemplo, porque enquanto o Estado, mesmo com o projeto Canaã tão decantado, tão anunciado, tão badalado, tão propagado, irrigou 220 hectares, ou seja, menos de 1% da área total anunciada e prometida, a iniciativa privada irrigou 22 mil hectares. Tempo esgotado, agora o candidato do PMDB, Ronaldo Cunha Lima, pergunta ao candidato do PT, Genival Veloso. Doutor Genival, o PT, após a eleição presidencial, anunciou a criação e a instalação de um governo paralelo. O que isto representa, o que isso significa e como está funcionando esse governo paralelo em razão da atuação do presidente Collor de Mello. Ronaldo, eu devo dizer a você que essa ideia não é nem uma ideia inusitada, original. Em países da Europa já funciona o chamado governo paralelo. O Partido dos Trabalhadores, que juntamente com os partidos que fizeram a Frente Brasil Popular, foi contribuir de maneira crítica com o governo atual. Não com a pessoa do Collor de Mello, mas democraticamente e com a consciência patriótica e democrática de que deveria também contribuir. E contribui com a sua crítica. Não essa ideia não tem o sentido simplesmente de vindita ou de vingança, ou de se colocar de maneira pejorativa contra esse governo Collor de Mello. Mas contribuir de maneira na discussão, e devo dizer a você que tem funcionado muito bem. Nós tivemos a oportunidade de estarmos em Recife com o Chico de Oliveira, que é um dos companheiros nossos que pertence a esse ministério, e vimos o quanto eles têm produzido, o quanto eles têm realizado, e certamente a população brasileira vai ter conhecimento do que se vem fazendo, e certamente os resultados serão positivos. Bom, vamos agora para a réplica do candidato Ronaldo Cunha Lima. A adoção de um sistema paralelo de governo, ou mesmo, como se denomina, um governo paralelo, não se adaptaria, talvez, mais de forma adequada a um sistema parlamentar de governo? Porque, em se tratando de um sistema presidencialista, como ainda temos, talvez dificulte essa implantação e a chegar ao brasileiro, ao povo, o resultado prático dessa medida. A não ser que já estejamos nos preparando para as medidas que vão ser votadas em 93, quando do plebiscito sobre a instituição do parlamentarismo no Brasil. Teremos agora a réplica, aliás, a tréplica. Um minuto para o candidato Genival Veloso. Essa ideia passou também pelo próprio partido quando discutiu o governo paralelo. Mas o consenso foi de que havia necessidade de se implementar esse governo paralelo para que se pudesse produzir e para que se pudesse também trazer respostas afirmativas, respostas concretas à nossa realidade. Nós acreditamos que
um tipo de governo crítico, no melhor sentido, como é o governo paralelo, ele pode ser adaptado tanto ao sistema parlamentarista quanto ao sistema atual de governo no Brasil. Bom, na sequência do debate que nós estamos promovendo entre os candidatos a governador, agora o candidato do PMDB, Ronaldo Cunha Lima, pergunta ao candidato do PRN, João Agripino Neto. Deputado João Agripino, estou chegando no sertão e lá a gente constata aquele clamor coletivo, o sofrimento do povo ante a seca que está dizimando rebanhos e levando ao desespero famílias inteiras. O senhor, como deputado, esteve como deputado do PRN, candidato do PRN, que tem o apoio do governador do estado e tem o apoio do presidente da República, esteve com o presidente recentemente. Por que até agora não chegou a emergência? A emergência vem ou não vem? O problema da seca não é de hoje nem de ontem. Nós convivemos com ela há mais de 400 anos. Dom Pedro disse que vendia as joias da coroa, empenhava as joias da coroa para resolver o problema da seca e não resolveu. Nós temos que assumir o problema da seca e procurar resolver definitivamente o problema do Nordeste, que é nosso. Agora, a falta de credibilidade dos políticos, e principalmente os que utilizam o momento de eleição para discutir emergência, que é a fome do povo, aí é onde começa a perder a credibilidade. Emergência não é solução. Emergência, como o nome diz, é emergência. E nós reclamamos a emergência para a Paraíba. E o governo federal ainda não destinou os recursos para a emergência na Paraíba, mas não devia ser objeto de proposta eleitoral, nem estandarte, nem bandeira de campanha. Devia ser, isso sim, propostas para resolver a seca, porque diagnósticos sobre a seca nós temos aos montes e feitos por pessoas competentíssimas no estado da Paraíba, fora da Paraíba, em todos os lugares. O que nós precisamos é fazer a convivência com a seca através de um programa de irrigação que seja de fato um programa voltado para a produção, não a eletrificação de jogar luz elétrica na propriedade de amigos em que se eletrifica atendendo a pedidos políticos. Mas a eletrificação rural que atenda ao pequeno produtor, fortalecendo o PAP, o Projeto Nordeste, que são projetos que têm apoio do Banco Mundial e quando são bem feitos os recursos vêm, sem nenhuma dúvida. Nós temos que começar aproveitando as 18 bacias hidrográficas que tem o estado da Paraíba e que podem ser irrigadas. Tempo esgotado, nós vamos resolver o problema da seca. 1 minuto agora para a réplica do candidato Ronaldo Cunha Lima. Bom, em primeiro lugar, eu devo dizer que fico muito contente em saber que o deputado João Agripino viu o nosso guia eleitoral, aceitou as nossas ideias e até as nossas citações. Porque faz pouco tempo eu dizia em relação à seca que Dom Pedro II anunciava que vendia o último brilhante da coroa real, mas resolveria o problema da seca. E a coroa continua intacta e a seca continua real. Citei o exemplo do presidente Médici, que chorou ao ver a seca e anunciava. Figueiredo, que anunciou que ia irrigar 800 mil hectares, mas disse que durava 40 anos. E disse também que é melhor você conviver com o clima do que tentar modificar o clima. E adotei a filosofia de que, segundo a Sudene, você não pode combater a seca, você tem que aprender a conviver com a seca e defender emergência para isso. Agora, o que eu lamento é que o deputado não tenha informado se vai ou não ter emergência. Porque este é o caso de emergência. Tempo esgotado e 1 minuto para a réplica do candidato. Eu precisava ouvir o seu programa para saber que Dom Pedro disse o que disse, não, nem que Médici chorou. Basta ler o jornal, isso é cultura de jornal. Então, a realidade é a seca que nós convivemos há 400 anos. Soluções para o problema do Nordeste, soluções para a seca. Como conviver com a seca fazendo um programa de irrigação, com que recursos? Precisa saber se o senhor conhece o projeto Gravatá, por exemplo, em Nova Olinda, que tem uma área a ser irrigada de 200 hectares e que os 20 primeiros hectares já entram em funcionamento esse ano. Precisa conhecer o projeto Capoeira, lá perto de Patos, que já está funcionando com irrigação. Aí sim, utilizar as bacias do Piacó, a bacia do Vale do Rio do Peixe, a bacia do Piranhas,
repensar São Gonçalo, utilizar Mãe d'Água e Curemas para fazer de fato um programa de irrigação que deixe de fazer com que a seca seja a indústria da emergência. Tempo esgotado para a eleição. Tempo esgotado. Depois do intervalo comercial, nós voltamos com mais um confronto entre os candidatos. Nós voltamos a apresentar o debate entre os candidatos ao governo do Estado pela Rede Paraíba Televisão. Os telespectadores podem participar fazendo perguntas pelo telefone 222-0707. Repetindo, telefone 222-0707. E vamos continuar neste bloco com o confronto entre os três candidatos que participam deste debate. De acordo com a ordem de sorteio, o primeiro a perguntar é o candidato do PRN, João Agripino Neto. E quem vai responder é o candidato do PMDB, Ronaldo Cunha Lima. Bem, eu tenho, é uma pergunta que pode ser preliminar e depois tem que fazer outra. Porque eu gostaria de saber se o candidato do PMDB conhece o projeto Meridiano 38. O projeto Meridiano 38 está sendo divulgado agora, depois de 2 anos de sua elaboração, divulgado amplamente, com cópias extraídas exatamente de sugestões que foram apresentadas. E recentemente, ainda ontem, em Campina Grande, quando no Fórum de Debates, que eu compareci, deixei representantes, houve um estudo resumido de toda o projeto, seja na área do projeto global da Paraíba, a partir das sugestões que foram sugeridas no Meridiano 38, até a conclusão que o deputado João Agripino não permitiu que eu chegasse a fazer na elaboração do meu programa. No Vida Paraíba, nós chegamos a analisar não apenas a irrigação nas áreas irrigáveis, mas principalmente a sugestão que a Sudene ofereceu de se trazer para o semiárido ou mais para a região mais atingida, culturas que resistam à seca. Porque não basta prometer a irrigação, não basta anunciar que se vai trazer projetos de irrigação em determinadas áreas, quando culturas outras não se adaptam a esta região. E no Meridiano 38, há sugestões nesse sentido que a própria Sudene já havia elaborado e agora volta a sugerir. Ora, a pecuária, por exemplo, há determinada região do sertão que se adapta exatamente à pecuária, uma parte bovina e a do Cariri, por exemplo, ao caso caprinos. Mas não houve até hoje, lamentavelmente não hoje, a não ser no governo de Admir Figueiredo, com o zoneamento espacial, e agora se volta a defender esse zoneamento 40 anos, 50 anos depois, para que se haja culturas adaptáveis a determinadas regiões. Porque do contrário, vamos conviver com esses problemas que estão existindo, as emergências sendo solicitadas, e eu concordo quando o deputado diz que emergência é emergência. Tempo esgotado, 1 minuto para a réplica do candidato João Agripino Neto. Parece que o candidato do PMDB não está bem situado sobre o que é o projeto Meridiano 38. O projeto Meridiano 38 prevê o aproveitamento da bacia hidrográfica Mãe d'Água Curemas, que será um projeto já incluído no projeto do presidente Collor para o Nordeste, que terá 10 anos de execução, aumentará na primeira etapa, produzirá 120 mil toneladas de grãos, trará eletrificação rural, energia elétrica para as cidades e distritos, poços artesianos nas regiões mais distantes, construirá escolas de primeiro, segundo e inclusive de nível superior. E isso tudo está incluído, inclusive estradas, pode-se construir o Anel do Sertão, com o projeto Meridiano 38, e será executado no governo de quem ganhar a eleição. Tempo esgotado, nós temos que conhecer 1 minuto para a réplica do candidato Ronaldo Cunha Lima. Em primeiro lugar, o projeto foi somente agora divulgado, não na sua integralidade, mas na sua superficialidade. E se porventura o projeto, quando assumir o governo, evidenciar que ele é viável, não for apenas uma falácia a mais, uma promessa a mais, eu, claro que tentarei executar. Mas na hora que eu falei em culturas que resistam à seca, o fiz com base em relatório recente da própria Sudene, que recomenda não apenas a irrigação, claro que a irrigação é necessária nas áreas irrigáveis. Ao contrário do que anuncia, por exemplo, o candidato ausente, o candidato que fugiu do debate,
que vai irrigar todo o semiárido, que representa 78% da área total da Paraíba. Aliás, Meridiano 38, acho que seria um bom emblema para o candidato que fuja do debate. 38 ou 12 são... Nós voltamos com o debate entre os candidatos ao governo do Estado pela Rede Paraíba Televisão. Agora eles vão responder em 1 minuto as perguntas que os telespectadores estão fazendo pelo telefone 222-0707. Senhor Ronaldo Cunha Lima, o senhor daria a obras iniciadas no atual governo? Como é? O senhor daria continuidade a obras iniciadas no atual governo? É evidente. Acho que suspender obras iniciadas quando já foram gastos recursos públicos, uma atitude de total irresponsabilidade. Nós sabemos que o Estado da Paraíba está desmantelado na sua economia e perdeu a sua capacidade de investir. E ninguém gera emprego sem investimento. Cada emprego hoje gerado na Paraíba deve orçar em torno de 160 a 200 mil dólares. Os empregos de fundo de quintal, que seriam os mais modestos, ou de indústrias mais modestas, estariam orçando aí 20 mil dólares. Então, sem investimento, não há emprego. Acredito que a única forma hoje que o governo do Estado teria para resolver algumas questões era reestruturar a relação Estado-capital e ficando apenas com aquilo que é da sua responsabilidade, ou seja, políticas sociais e atividades essenciais, e tendo a competência de atrair o empresariado sério, consequente, que possa colocar seu capital em risco e entrar com a sua contribuição, porque até hoje o Estado só fez foi se privatizar cada vez mais e transferir todos os seus recursos para o grande capital. Antigamente os grandes ricos da Paraíba eram os usineiros. Hoje são os grandes empreiteiros que concentraram cada vez mais o capital e a economia paraibana. Então acredito que se nós quisermos, na realidade, gerar emprego, nas condições atuais do governo do Estado, teríamos necessariamente que fazer esse pacto. Há uma certa dificuldade de estabelecer isso dentro dos nossos partidos, mas eu acredito que nós vivemos no regime capitalista e certamente seria por esse caminho. Bom, vamos agora para a réplica do candidato João Agripino. Bem, eu entendo um pouco diferente. Eu acho que nós temos que trabalhar com a produção. Fazer com que o homem não venha para a cidade ficar desempregado. Fique no campo produzindo onde ele está. Isso só será possível se nós tivermos uma política habitacional voltada para o homem do campo, para a construção da habitação individual, para a construção da agrovila, para a construção dentro da agrovila de escola, de centro de assistência comunitária social e uma casa de parto, para que a mulher possa descansar lá no interior. E aí se evita que o homem venha do campo para encher a cidade em busca da esperança. Então tem que se começar pensando na produção no campo. Se nós não começarmos por aí, nós não resolveremos o problema. 1 minuto para a réplica do candidato Genival Veloso. Candidato João Neto, isso que você falou é apenas perfumaria. Isso é apenas detalhe. O que nós procuramos como solução para emprego e renda é exatamente atacar a raiz do problema, meter a mão na ferida e, de uma maneira concreta, levar a efeito aquilo que é real. O detalhe de criar um porto para assistir parturientes, isso é um pequeno detalhe. Nós estamos falando na economia como prática, como tese, e sem ter essa visão de que o Estado está desmantelado e de que ele pode apenas gerir aquilo que é da sua obrigação e não construir projetos Costa do Sol, porque isso só vem favorecer mesmo aos grandes empresários e àqueles que vão ter oportunidade aqui de transferir seus capitais, ganhos aqui para outros estados. O que o governo deveria estar era investindo em prioridades sociais, saneamento, contra o emprego, água... porque a Costa do Sol vai gerar 40 mil empregos diretos e indiretos. Eu queria que a direção do partido garantisse a minha palavra. É verdade. Do partido não, do programa. Por favor, a tréplica cabe ao candidato do PT, Genival Veloso. Então, projetos dessa natureza, como eu citei, Costa do Sol, e certamente onde teremos investimentos altíssimos
Muito mais correto seria investir em saneamento e água potável, em Tempo educação esgotado. e saúde, que é Tempo esgotado. obrigação Senhor do Genival Estado. Veloso, por favor. Agora o candidato do PMDB, Ronaldo Cunha Lima, pergunta ao candidato do PRN, João Agripino Neto. Deputado Agripino, a imprensa, especialmente a da Paraíba, registrou com muita ênfase o fato de que o primeiro deputado da Paraíba a anunciar a sua opção pelos 4 anos do mandato de Sarney era o deputado João Agripino, que mereceu, inclusive, louvores e artigos de colunistas locais. Posteriormente, o senhor aderiu à tese dos 5 anos. E ainda, exatamente 24 horas antes de se criar ao PRN, ocupou espaço do horário gratuito do PMDB para defender as teses e as propostas do PMDB. E 24 horas depois, o senhor estava se filiando ao PRN. A explicação? É evidente e o candidato do PMDB conhece tão bem quanto eu tudo isso. Primeiro, sempre disse que o mandato do presidente da República devia ser de 4 anos. Nunca neguei isso, mas disse sempre também que votaria com a maioria da bancada do meu partido. E conduzido o partido pelo senador Humberto Lucena, que é o seu chefe, o seu líder político hoje, e era antes, nos fez votar 5 anos, nos convenceu a votar 5 anos. E me lembro também que o seu filho, prefeito de Campina Grande, queria votar os 4 anos, como de fato votou, e o seu empenho em que ele votasse os 5, para que não houvesse, inclusive, a admissão do seu irmão, Ivandro da Cunha Lima, do BNDES, lá em Brasília. De forma que a questão do mandato é essa aí. Eu obedeci à decisão da maioria do PMDB, comandado pelo senador Humberto Lucena. Com relação a deixar o PMDB e passar para o PRN, é muito simples. Eu fui candidato, o meu candidato a presidente da República era o Ulisses Guimarães. Votei nele. Até o primeiro turno, é evidente. Ele não passou para o segundo. No segundo, eram candidatos de 2 partidos pequenos, sem estrutura partidária. O que aconteceu? Eu disse que não votava no candidato do PT, que votava em Fernando Collor de Mello. E votei nele e aí ele ganhou a eleição. Era só que faltava eu votar num candidato a presidente da República e ser oposição. É evidente que eu tinha que ser governo. E fui ser governo, porque votei, inclusive, o plano Collor para o país, que está aí com a inflação segurada, contida e vai começar a cair. Então, e é muito cedo para julgar ainda o governo do presidente Fernando Collor, muito cedo. Então, quando ele foi candidato, eu não podia permanecer. Não podia permanecer no PMDB, eu tinha que ir para o PRN. Tempo esgotado, tem 1 minuto para a réplica do candidato Ronaldo Cunha. O deputado João Agripino Neto disse há poucos instantes, em resposta a outra indagação, que não era tutelado por ninguém, que não obedecia a ninguém, votava de acordo com a sua consciência. E agora acaba de dizer que defendia 4 anos, mas porque o Beto não mandou, ele votou 5. Primeiro ponto. Segundo aspecto, deputado, me desculpe, mas não é verdade. Ivandro Cunha Lima foi um dos poucos homens neste país que teve a altivez, a coragem de pedir demissão do cargo que ocupava no exato momento em que Cássio Cunha Lima optou comigo por 4 anos. Eu dei entrevistas, fui a jornais, fui a rádios, defendi 4 anos de mandato e foi a posição que o deputado Cássio Cunha Lima assumiu e que Ivandro Cunha Lima tomou a iniciativa a moto próprio de pedir demissão. Diferente de outros que tinham casos federais, inclusive o seus ex-deputado. Agora 1 minuto para a réplica do candidato João Agripino Neto. É lógico que essa questão de votou 4 anos ou votou 5 anos, essa questão pertence ao passado e não devia nem vir aqui hoje. Mas como veio, eu entendo que naquele momento, e disse todas as vezes, que quando defendia 4 anos, mas respeitaria a decisão da maioria do partido. Sempre disse, sempre fiz a ressalva. Então aí todas as declarações nos jornais. E por isso mesmo votei acompanhando a decisão do senador Humberto Lucena e da maioria da bancada da Paraíba. Então foi isso. Sobre o PMDB,
Eu votei no presidente Fernando Collor no segundo turno. O PMDB ameaçava de expulsão quem estivesse votando com o governo as matérias do governo e, evidentemente, eu não ia conviver com posições ambíguas. E, consequentemente, deixei o PMDB e ingressei no PRN. Apareci no programa do PMDB prestando muito serviço que prestei de fato. Deputado, tempo esgotado. Agora o candidato do PT, Genival Veloso, pergunta ao candidato do PMDB, Ronaldo Cunha Lima. Muito bem. Candidato Ronaldo Cunha Lima. A Paraíba sabe que sua candidatura foi lançada aqui pela primeira vez pelo governador Buriti. E até parte dessa imprensa o considera uma reserva estratégica do governo do Estado. Agora o senhor inaugura um discurso de oposição. Isso é, na verdade, oposição ou uma maneira de ganhar votos do eleitorado paraibano? Meu caro Genival, eu sou oposição, fui oposição, tenho uma história de oposição. Eu fui vereador por um partido de oposição, eleito deputado pelo MDB, passei para o PMDB, fui cassado desse partido, depois de 10 anos voltei para o PMDB e defendi os princípios do partido como oposição, em todas as linhas. Recebi manifestações públicas de que o governador Buriti, que era do PMDB, votava comigo. No instante, exatamente no momento em que ele declarou em Cajazeiras que para manter o apoio exigia que eu mudasse de partido e fosse para o PRN, no dia seguinte, imediatamente seguinte, eu anunciei que não aceitaria seu apoio. Permaneci no PMDB e fiquei no PMDB como candidato, mantendo esta posição de coerência. Votei em Buriti, como você votou, como o João votou, como a maioria da Paraíba votou, foram 300 mil votos de maioria. Mas ele não cumpriu os compromissos com o povo. Foi para outro partido, eu fiquei no meu partido, por isso eu acabei de declarar aqui que ele não vai subir no meu palanque, nem no primeiro turno, nem no segundo turno. Deixei isso de forma muito clara, porque a minha posição é retilínea, eu guardo fidelidade aos compromissos que tenho assumido, e é em função dessa postura de coerência que eu ostento hoje, graças a Deus, essa respeitabilidade perante a opinião pública. Eu fui oposição, sou oposição por fidelidade, por coerência e por princípios que mantenho. 1 minuto para a réplica do candidato do PT, Genival Veloso. Bom, o fato é ter votado em Buriti há 4 anos atrás, né? E o outro seria ser considerado uma reserva estratégica do seu Buriti agora. Fala-se também que o senador Lira viajou para Brasília tentando trazer o apoio do Collor de Mello à sua candidatura. É verdade isso? Não pode mais não. 1 minuto para a réplica do candidato Ronaldo Cunha Lima, o que está na regra do debate. O fato de ter apoiado Buriti é uma decorrência lógica. Ele foi eleito pelo povo paraibano por um partido que era o meu partido, como era o seu partido. Você pertencia ao PMDB, como eu pertencia. O natural é que você governasse com esse governador, que o governador eleito governasse com os seus companheiros de partido. Permaneci com ele até o instante em que ele anunciou o rompimento com o partido, criou uma outra legenda e quis condicionar o apoio a que eu mudasse de partido. E disse publicamente em Cajazeiras, desde que eu apoio Collor de Mello, ele me apoiava. Mas isso significa porque o deputado João Litinho, por exemplo, em Capitão do Rocha, no encontro do PMDB, declarou alto bom som que eu seria o seu candidato a governador. E espero que ele vote em mim para governador. Ora, no instante em que o governador mudou de partido, no instante em que ele condicionou o fato, eu claramente permaneci no partido. Tempo esgotado, candidato Ronaldo Cunha Lima. Agora o candidato do PT, por favor. Me deu o direito de... No tempo que você é do PMDB, você declarou que eu o direito de me responder. Agora o candidato do PT, Genival Veloso, pergunta ao candidato do PRN, João Agripino Neto. O senhor vai ter, inclusive, a oportunidade, se quiser, de responder ao que o senhor acha que foi uma acusação do candidato Ronaldo Cunha Lima. A pergunta está com o candidato. Declarar que na época que era do PMDB votava em mim, por favor, não há acusação. Por favor, candidato Ronaldo Cunha Lima. Senhor Genival Veloso. Candidato João Neto. Há candidatos do PRN apoiando candidatos do PDT. O comando brisolista e a deputada Lúcia Braga
apoiam candidatos do PMDB. Há candidatos do PMDB apoiando o senhor Wilson Braga. A imprensa diz que nos bastidores existe conchavos. O povo, na sua linguagem mais simples, diz que essas outras candidaturas tradicionais são farinha do mesmo saco. Eu pergunto ao senhor, qual a diferença da sua candidatura com a candidatura do senhor Ronaldo e do senhor Leite Braga? Bem, o apoio de membros de um partido a candidatos de outro partido, isso sempre ocorreu dentro do processo democrático. Há divergências internas, a pessoa não aceita o que a maioria decidiu, simplesmente vai e decide votar no outro candidato. Isso é muito comum. Eu já ouvi um candidato do PT, a deputado estadual, aliás do PDT, dizer que vai votar em mim. De forma que tem presidente de diretório de outros partidos também, em municípios, que vão votar em mim, então isso eu acho muito natural. Isso faz parte do processo democrático. Agora, o que diferencia a minha candidatura da candidatura do ausente do debate de hoje, que é um costumeiro fugitivo, é que eu apresentei uma proposta de governo e quero debater, quero discutir essa proposta. E ele não tem proposta nenhuma, apenas proposta da volta. E a Paraíba não admite volta ao passado. Com relação à diferença que existe entre a minha candidatura e a do candidato do PMDB, é mais ou menos na mesma linha. Eu não conheço até aqui nenhuma proposta escrita do candidato do PMDB ao governo do Estado e gostaria de receber, de discutir e até de que viessem para o debate que eu propus no primeiro dia do guia eleitoral e até hoje ninguém me deu resposta. Ninguém aceitou o debate que eu propus. Então, renovo o convite aqui para que possamos debater no guia eleitoral as propostas que cada um tem, concretamente, detalhadamente, somente as propostas, nada de politicagem, nem nada de baixaria, e muito menos de briga de galo. Tempo esgotado, deputado. 1 minuto para a réplica do candidato do PT, Genival Veloso. Bom, apenas eu gostaria que o candidato João Neto fosse mais claro quanto ao candidato que está apoiando. Se é do PT ou se é do PDT. Não, PDT, eu fiz a Porque no nosso partido existe disciplina partidária e faço dessa natureza de um candidato suplente senador. Todo mundo tem que de um partido apoiar o candidato a governador de outro partido, isso não ocorreria, com certeza, no nosso partido. 1 minuto para a réplica do candidato João Agripino Neto. Acho que isso é uma postura totalitária. E os regimes totalitários estão se desmanchando pelo mundo afora e o mundo inteiro caminha para uma liberdade, para a democracia, para a economia de livre mercado. E os próprios países do leste europeu, os comunistas, estão ingressando nessa economia de mercado porque suas próprias economias se desestabilizaram a tal ponto que foram conduzidas por regimes totalitários onde todo mundo tinha que obedecer a tudo. E isso já passou, isso faz parte do passado, não se comporta mais hoje em dia. Hoje o que há mesmo, o que deve haver mesmo é democracia, onde haja liberdade de pensamento, liberdade de ideologia, liberdade de culto, liberdade de tudo. E que seja possível a divergência interna e até mesmo seguir a orientação que não seja a orientação do partido. Senhor João Agripino, o senhor teme que o apoio do governador possa prejudicar a sua campanha? O governador não é candidato a nada. Como é que podem pretender me atingir, querendo atingir o governador, para que não votem em mim, porque o governador apoia a minha candidatura? O governador apoia a minha candidatura como qualquer outro líder do meu partido apoia a minha candidatura, a condição de cidadão, de chefe político de um partido político também. E eu me honro muito de ter o apoio do governador e tem mãos limpas, não tem atos de corrupção praticados no seu governo. Encontrou sim um Estado emborcado em dificuldades e conviveu com essas dificuldades durante os 3 anos. Mas eu não posso ser julgado como candidato pelos erros que porventura tenha cometido o governador. Eu não posso responder pelos erros que cometeu meu pai no passado. Eu certamente, como governador, vou errar. Sou falível, sou capaz de errar, mas não posso responder, nem ser culpado ou deixar de ser votado pelos erros do governador. Tempo esgotado, por favor. Vamos agora. Doutor Ronaldo, qual a proposta que o senhor tem realmente para combater a seca?
Eu não pretendo combater a seca. Eu acho que desde o instante que no Brasil se criou um departamento nacional contra a seca, se começou errado. Eu disse há pouco, e o deputado João Neto parece que concordava comigo, de que nós temos que aprender a conviver com a seca e não combater a seca. Adotar providências contra a seca é irracional. Nós temos que adotar providências para com a seca. E a medida que eu sugeri, e não é minha ideia, foi plano da SUDENE, recentemente debatido com agrônomos, com técnicos e agora recentemente no fórum promovido pela TV Cabranco, TV Paraíba e vários institutos, na FIEP, se defendia a tese da implantação de culturas resistentes à seca e de irrigação nas áreas realmente irrigáveis. Porque prometer, como candidato que não está presente, candidato que fugiu ao debate, candidato que não quis que Braga enfrentasse o Wilson, ou o Wilson se defrontasse com Braga, tendendo um ao outro, proposta de irrigar simplesmente por irrigar, essa é uma proposta, é a falácia, é a ilusão e a promessa simplesmente eleitoral. Senhor Genival Veloso, como é que o senhor pretende tratar o setor dos transportes, tão importante, mas tão abalado por tantas greves? Chico, o setor transporte do Brasil, ele tem sido muito mal tratado pelo próprio poder público. Nós sabemos que apenas o transporte metropolitano é da responsabilidade do governo do Estado. O próprio transporte intermunicipal é da competência do governo municipal. Mas certamente, Francisco, uma coisa eu posso dizer, não iríamos usar o transporte público para fazer demagogia nem política eleitoreira. Doutor João Agripino, o senhor tem alguma proposta para uma política de meio ambiente na Paraíba, principalmente para acabar com a poluição dos rios pelas usinas e do mar pelos esgotos? É evidente que está no meu programa uma política de meio ambiente. Agora, é uma política de meio ambiente que comece pelo reflorestamento do Cariri e do Curimataú, que são áreas devastadas por um processo de desmatamento secular. E daí serem as áreas mais atingidas pelos fenômenos que nós chamamos de seca. Então, ao invés de nós estarmos aqui na Paraíba preocupados com as queimadas na Amazônia, é evidente que nós temos que nos preocupar com elas, mas muito mais importante do que as queimadas na Amazônia são o reflorestamento no estado da Paraíba, no Cariri e no Curimataú. Políticas, de fato, de reflorestamento. Agora, é evidente que existe a legislação própria para o controle da poluição ambiental provocada pelo mau uso, pelo uso indevido dos rios, e isso tem que fazer cumprir a lei. Deputado, tempo esgotado, nós vamos fazer mais um intervalo e voltamos daqui a 1 minuto. Bom, nós vamos para o debate entre os candidatos ao governo do Estado. E eles continuam a responder a perguntas dos telespectadores. Companheiro Chico Maria faz a primeira pergunta dessa nova rodada em nome dos telespectadores. Doutor Ronaldo Cunha Lima, o que o senhor acha da atual política tributária cobrando antecipadamente o ICMS? A política, o regime da substituição tributária foi introduzida no Estado do governo Wilson Braga e implantado no governo Buriti. Eu entendo que é uma medida punitiva, abusiva, odienta e, acima de tudo, de desconfiança do governo para com o contribuinte. Se o fato gerador do imposto, o ICM, é a circulação da mercadoria, enquanto a mercadoria não circular, não há sentido de se cobrar por antecipação o imposto. Depois, é uma medida que não se aplica a todos os produtos de forma genérica, discrimina produtos, elege produtos e dá ao governante a faculdade arbitrária de escolher os produtos que sejam taxados por antecipação. Entendo que o governo deve confiar no contribuinte para que o contribuinte confie no governo. Eu acho bom que a pergunta tenha sido feita porque eu já anunciei publicamente a disposição, o compromisso de revogar ou de propor à Assembleia a revogação dessa lei, porque é punitiva, abusiva e discriminatória
Tempo esgotado, agora o jornalista Otinaldo Lourenço pergunta ao candidato Genival Veloso do PT. Doutor Genival, que proposta o senhor tem para aumentar a oferta de emprego no Estado? Ontem, eu já falei aqui nesse mesmo programa de que esse é um outro grande problema nosso, não é? Só teria uma forma, é ter como investir. Se o Estado perdeu a sua capacidade de investimento, naturalmente ele perdeu também a sua capacidade de gerar emprego. Então só há uma solução, é atrair os agentes financeiros e econômicos, atrair aqueles que detêm o capital, fazer com que eles coloquem em risco aquele seu capital, aquelas pessoas que são consequentes e sérias, e assim se estabelecer uma política onde a gente possa gerar emprego e renda. Agora, ao Estado, dentro dessa calamidade que é a economia do Estado, cabe apenas e simplesmente a ser o gestor e o guardião desse patrimônio público e, ao mesmo tempo, fazer aquilo que é prioridade e que é obrigação sua, que são as atividades essenciais. Doutor João Agripino, como o senhor pretende combater a evasão escolar? Excelente. A evasão escolar tem que ser combatida com o calendário escolar. Não custa nada. Basta que no tempo da cultura, no tempo da colheita, o agricultor e o seu filho tenham férias. É mudar o calendário escolar. Dar as férias à criança, ao adolescente que mora no campo, que vive no campo, no tempo em que coincide com o tempo da colheita. Porque a evasão escolar se detecta no momento em que a criança sai da escola para ir ajudar o pai na colheita. Ele, mudando o calendário escolar, ele vai permanecer da escola, inclusive porque não volta mais quando sai. Agora, mudando o calendário, ele vai permanecer na escola e só sairá de férias quando for no tempo da colheita. Doutor Ronaldo, caso eleito, como é que o senhor vai tratar a questão da violência no Estado? Eu me coloco no ponto contrário, antítese da violência. Até porque eu iniciei as minhas palavras dizendo que eu sou candidato por amor à Paraíba. Aproveito até a oportunidade, Otinaldo, para lembrar que um candidato ausente fica insistindo como se fosse a colocação pejorativa ofensiva ao me tratar de poeta. E eu quero exatamente com a sensibilidade de poeta, com sentimento de fraternidade, buscar a tranquilidade das famílias paraibanas. Eu acho que nós queremos não mais mãos brancas, nós queremos mãos limpas. Nós queremos acabar com esses inquéritos de 52 mortes em Guarabira, 48 em Campina Grande, 30 e tantos em Patos, essas mortes misteriosas, a insegurança, porque nada pior do que o Estado não oferecer ao cidadão a garantia da vida, o direito de ir e vir, a sua liberdade. Nós temos que manter melhorando a polícia e hoje, querido soldado, me permita prestar homenagem ao soldado. Remunerar bem a polícia, dar-lhe condições mais humanas para que melhor possa prestar serviço. Tempo esgotado, agora o companheiro Chico Maria pergunta ao candidato Genival Veloso do PT. Doutor Genival, que critérios o senhor utilizaria para tornar a administração estadual mais eficiente? Teria um plano semelhante ao Collor? Não, de maneira nenhuma, Chico. Você sabe qual é a posição minha pessoal e a posição do meu partido, né? Nós teríamos sim de fazer um levantamento de todas as condições atuais naquilo que se refere à máquina administrativa. Temos uma política de recursos humanos voltada para a capacitação do pessoal e temos também a sensibilidade para um plano de cargo e salário compatível e condizente com a situação de cada um. E ainda mais, moralização do serviço público e criar condições para que se preste cada vez mais um serviço de boa qualidade, mesmo sabendo que o Estado hoje tem em torno de 100 mil funcionários, mas que mesmo assim não passa necessariamente por uma política nossa, qualquer pensamento de diminuição. Porque até por isso nós nos colocamos contrários à política. Candidato. Senhor João Agripino, como pagar bem ao funcionalismo público sem comprometer toda a arrecadação com o pessoal? O funcionalismo tem que ser preparado, tem que ser prestigiado.
tem que ser considerado. É preciso até ensinar ao funcionário analfabeto para que ele se alfabetize e possa dar a sua contribuição ao funcionário, como funcionário público, que é o seu dever, a sua missão de servir ao público, como o seu próprio nome diz. Pagar melhor só aumentando a produção. Não há outro caminho. Ou os investimentos são aumentados, e quero lembrar aqui ao ilustre membro do PT que atualmente no Distrito Industrial se faz investimentos de João Pessoa e Campinas de 600 milhões de dólares, gerando mais de 3 mil empregos no atual governo. Trazer mais investimentos, muito mais investimentos para o estado da Paraíba e principalmente, fundamentalmente, tempo esgotado, aumentar deputado. A produção no campo. Deputado, tempo esgotado. Agora o companheiro Altinaldo Lourenço pergunta ao candidato Ronaldo Cunha Lima. Doutor Ronaldo, o telespectador pergunta o que realmente aconteceu com as verbas que o governo federal mandou para o governo Braga para reconstruir a cidade de Cruz do Espírito Santo. Quem fala não sou eu. Quem fala é o Tribunal de Contas do Estado, que constatou, apurou, que dos recursos aportados pelo governo federal ao governo do Estado, especificamente para a reconstrução da cidade de Cruz do Espírito Santo, esses recursos foram aplicados no mercado de capital. E os rendimentos não foram contabilizados. Cabe ao ausente explicar. Talvez por isso ele não esteja aqui. E ele esteja onde estiver, ouvindo essa denúncia pública, porque há pouco ele estava fazendo alarde de uma absolvição que obteve na justiça, porque ele se prevaleceu do aspecto da legalidade, esqueci de que a justiça não julgou o aspecto da moralidade. Tempo esgotado. O companheiro Chico Maria pergunta agora ao candidato Genival Veloso. Doutor Genival, na eleição para presidente, Lula e Brizola caminharam juntos. PDT e PT caminharam unidos. Wilson Braga ficou ao lado do PT. O senhor acha que o candidato do PDT tem ideologia para seguir o Partido dos Trabalhadores? Olha, primeiro você fala no processo eleitoral e eu devo dizer que um processo eleitoral não se repete, ele nunca é igual ao outro. A avaliação do candidato do PDT não está hoje dentro dessa coligação de partidos, foi feita pelos partidos progressistas, pelo PCB, PCdoB, PSB e PT. Acredito que nossas filosofias políticas, nossas ideologias e a nossa própria maneira de ver um governo popular e democrático são completamente diferentes. Deputado João Agripino, que proposta o senhor tem para a microempresa? A primeira providência é regulamentar a Constituição Estadual, que cria o Fundo de Incentivo e Estímulo à Microempresa. Dentro dessa regulamentação, inclusive, fazer modificações que são imperiosas. A primeira delas é essa cobrança, a atualização do limite para a cobrança dos impostos à microempresa, a atualização do BTN fiscal como base de cálculo para a microempresa. Depois, um programa de estímulo ao pequeno negócio, que é o embrião da microempresa, e fazer com que ela possa crescer, se tornar uma empresa maior e, consequentemente, aumentar a arrecadação para que se possa pagar melhor ao funcionário. Tudo isso é uma cadeia. Se nós não obedecermos à base dessa cadeia, como disse no início, e fui contestado pelo candidato do PT, começando pela assistência no campo, com a saúde, com a educação, com a higiene. Deputado, tempo esgotado. Nós não vamos chegar a lugar nenhum. Deputado, temos que começar pela base. Deputado, tempo esgotado. O companheiro Chico Maria pergunta agora ao candidato Ronaldo Cunha Lima. Qual a proposta que o senhor tem para o setor agrícola? Vai incentivar os pequenos produtores? Dentro do nosso programa Vida Paraíba, que objetiva a criação de empregos e a geração de renda, começamos um enfoque no setor primário da economia, como eu disse, escolhendo culturas resistentes à seca e estimulando a pecuária. O Banco do Estado, que há de ser um banco de fomento e um banco de desenvolvimento,
e sendo desenvolvimento, sendo Banco do Estado, necessariamente ele tem que ser responsável também pelo desenvolvimento do Estado. Há 2 anos que o Banco do Estado não concede um empréstimo a um só agricultor na Paraíba. Nem o do Nordeste, nem o do Brasil também. O Banco do Estado soube, inclusive, que transferiu os recursos que, por lei, era obrigado a investir na agricultura para o Banco de Pernambuco. Com medo de emprestar aos paraibanos, temendo alguma inadimplência. No instante em que você elege e escolhe culturas que resistam à seca, Candidato, fazendo irrigações. tempo esgotado. Tempo esgotado. O companheiro Otinaldo Lourenço agora pergunta ao Mas candidato. eu fui interrompido pelo candidato PRN. O candidato, aliás, o jornalista Otinaldo Lourenço pergunta agora ao candidato do PT, Genival Veloso. Doutor Genival, como é que o senhor pretende aumentar a arrecadação do Estado sem arroxo fiscal? Ô Otinaldo, uma das causas do enfraquecimento da economia paraibana é exatamente o afrouxamento da máquina arrecadadora. Não apenas o afrouxamento, mas em parte também o despreparo. Basta lhe dizer que 2 firmas aqui da Paraíba quiseram trazer máquinas que trabalham com etiquetas magnetizadas. Isso iria facilitar faturamento, estoque, etc. Pois bem, o Estado não autorizou porque não tinha condições de fiscalizar dentro desses modos. Então nós acreditamos que a política não deve ser de arroxo fiscal, mas uma política de que quem pode pagar muito, paga muito. E quem não pode pagar nada, não paga nada. Candidato João Agripino, o senhor manteria o monopólio das empresas de transporte rodoviário intermunicipal? Não existe monopólio, nem a Constituição estadual permite monopólio para nenhuma empresa. Tem que ser cumprida a Constituição. Fazer concorrência dentro dos ditames da lei, quando houver carência de serviço, de acordo com pareceres técnicos do Departamento de Estradas e Rodagens, que é o DER da Paraíba, não há o que discutir sobre o transporte em... Bom, nós temos é que fortalecer o setor para que ele preste um bom serviço ao usuário, porque é um setor público, é uma concessão de serviço público, que é feita de acordo com os critérios estabelecidos em lei, e não há como fugir dos concorrentes técnicos dos órgãos competentes para a concessão. De ter permitido que os candidatos viessem aqui para demonstrar suas propostas. E acredito que é nesse campo da discussão, estabelecendo pontos de vista e diretivas e plataformas que nós vamos também estabelecer as nossas diferenças. E também aproveitar esses últimos instantes para deplorar mais uma vez a ausência do senhor Leite Braga, que deveria estar aqui, que deveria ter honrado com o documento assinado, que deveria tratar com mais respeito e dignidade aqueles que aguardavam e estão aguardando até esse momento pelo fim desse debate e que lamentavelmente não esteve aqui. Muito obrigado a todos que me ouviram até agora e muito obrigado à coordenação desse programa. Bom, nós vamos ter agora a despedida do candidato do PRN ao governo do Estado, o deputado João Agripino Neto. Agradecer à produção do programa, que, a meu ver, conduziu-se com extrema correção na condução do programa. Me parabenizar com a TV Paraíba, TV Cabo Branco, pela realização do debate e insistir com os outros candidatos para que uma vez por semana, no guia eleitoral, ao invés de ficar essa briga eterna, exposta, às vezes até ao ridículo, se debata exclusivamente propostas. Propostas para a Paraíba, propostas concretas, com mais tempo do que se teve aqui hoje. Porque muitos assuntos não foram esgotados. Muita coisa não foi dita, faltou ser dita. Propostas reais, concretas, com os pés no chão, que possam ser executadas de fato. Que não haja somente conversa fiada. Que não seja somente registrar a ausência do candidato do PDT, que não sabe ter conversa séria. É preciso estimular o aperfeiçoamento das instituições políticas e democráticas do Estado da Paraíba. E somente com a utilização do guia eleitoral, para que não haja custo adicional nenhum, nós poderíamos, de fato, dar essa contribuição ao processo, à evolução dos nossos costumes políticos. Cumprimentar
mais uma vez à produção do programa e aos demais candidatos pela elevação do nível com que se manteve este debate e esperando poder fazer mais debates, não somente com eles, como com toda a sociedade paraibana. Bom, quem se despede agora é o candidato do PMDB, Ronaldo Cunha Lima. Eu agradeço igualmente a oportunidade deste debate. Dizer à Paraíba, dizer a você que me vê e me escuta, que nós temos condições, com otimismo, de fazer renascer a crença nesse Estado, de fazer renascer a esperança, com o programa Vida Paraíba, que lamentavelmente o deputado João Lipino não conhece, mas não compareceu aos debates que ele tanto reclama e que nós tantas vezes nos propomos a fazer. Não apenas pelo guia eleitoral, talvez inviabilizado pela ausência do candidato do PDT, mas em outros fóruns, em outras oportunidades, e nós nos propomos para isso. A Paraíba é viável e nós acreditamos que ela vai mudar. E começa a mudar no instante que você acreditar no seu próprio futuro. E esse futuro começa a ser modificado agora. Com essa proposta de criação de empregos, geração de renda a partir do setor primário, com medidas eficientes, objetivas, racionais, sem demagogia, sem promessas, sem programas amplos, mas buscando em cada setor da economia e fazendo, acima de tudo, uma distinção ou uma redefinição da competência do Estado e na economia e do setor privado. Como disse há poucos instantes, eu concordo com a posição adotada pelo candidato do PT, porque passou o tempo do Estado Todo-Poderoso, do Estado Salvador. É preciso buscar os investimentos na área privada, com o Estado cuidando essencialmente dos serviços essenciais. Aí sim que se busca o incremento, a produção, que se busca na agricultura o estímulo. Não apenas mudando o calendário eleitoral escolar, que se vai impedir a evasão de renda. O problema é muito mais fundo. O problema tem as suas raízes na economia. Não é com fome que o aluno vai para a escola. Ele foge da escola porque vai buscar comida. Não é em função de um calendário. O problema é muito mais extraordinário. A Paraíba vai mudar. Vai sair dessa gangorra, desse sobe e desce, de dois homens que durante 12 anos infelicitaram esse Estado. E você vai ser convocado. Candidato. Está sendo convocado com coragem e com amor, candidato, para mudar a Paraíba. A Paraíba vai mudar. Muito obrigado, candidato Ronaldo Cunha Lima, mas a Rede Paraíba Televisão está encerrando aqui agora o debate entre os candidatos ao governo do Estado. Nós agradecemos a presença dos candidatos Ronaldo Cunha Lima, do PMDB, Genival Veloso, do PT e João Agripino Neto, do PRN. E a gente fica por aqui. Tenham todos uma boa noite. Eleições 90.